Fala galera, Renato Rezende aqui. Estamos começando mais um vídeo e dessa vez de perguntas e respostas. Coloquei na história do meu Instagram aquela linha para colocar perguntas. Vocês mandaram perguntas, aqui estão. Estou muito chique com isso aqui, me sentindo um apresentador de TV. Mas estão aqui, ó. E enfim, vamos começar. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de deixar o like. Se não é inscrito e está gostando, se inscreve. E se já é inscrito, aperta o sininho para receber a notificação. Vamos lá. Quantos anos começou a andar de bike / bicicross? Qual foi sua primeira bike? Minha primeira bike foi uma Caloi Aro 16, uma Caloi Cross. Eu comecei a andar nessa primeira bike com 3 anos, mais ou menos. Eu lembro que eu ficava andando em volta da casa, eu não sabia nem que era o BMX, mas acho que já tinha um sentimento ali, porque eu criei minha primeira rampa. Eu dava a volta de bike na casa inteira, mas tinha um lugar que tinha uma calçadinha, um meio fio, que devia, sei lá, ter um palmo de, um pouquinho menos, isso aqui assim, de altura, e era o único lugar que eu tinha que sair da bike. Então o que eu fiz? Fiz uma rampinha para subir e conseguir dar a volta inteira. Então acho que o bicicross, BMX estava aí no sangue desde os 3 anos. E eu conheci o bicicross com 7 anos, quando eu me mudei para Poços de Caldas. É uma história que eu já contei várias vezes, mas vou contar para vocês. Eu fui brincar no Parque Municipal aqui de Poços. A hora que eu entrei, vi a pista e fiquei apaixonado. A bike que os caras andavam era parecida com a minha e um pouquinho maior só que eles voavam com a bike. Eu falei, pai, é isso que eu quero. E fiz de todo jeito meu pai me levar no dia seguinte com a minha bike e foi amor à primeira vista. Quando você decidiu correr de BMX Racing? Bom, eu vou responder essa resposta até de um outro jeito. Eu vou responder profissionalmente. Eu comecei com 7 anos, como eu já falei, e com 7 anos mesmo eu competi, campeonato regional. Com 8 eu fui campeão paulista. E com 9 eu comecei a fazer o Campeonato Paulista e o Brasileiro, e fui campeão paulista e brasileiro. Mas quando eu senti assim, que eu queria ser um profissional mesmo, que eu queria ir para a Olimpíada, foi quando eu fui comentarista dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 pelo Sport TV, e vendo toda aquela estrutura da televisão, assistindo o BMX, sendo comentarista, eu falei, não, é isso que eu quero e eu vou me dedicar ao máximo e eu vou para as próximas Olimpíadas. E foi o que aconteceu, fui para as próximas 2. Qual foi sua primeira corrida fora do Brasil? Foi na França, em 2005, Campeonato Mundial. Eu tinha 14 anos e meu padrinho, Dario, beijo Dindo, me patrocinou, foi minha primeira experiência fora do Brasil. Infelizmente eu fiquei nas oitavas de final. Eu lembro que eu estava na bateria do Joris nessa competição e eu ganhei uma delas, ganhei a primeira. Fiquei em terceiro e nas oitavas de final acabei ficando de fora. Onde está morando atualmente? Eu até respondi, né? Na primeira pergunta eu falei isso, mas eu estou em Poços de Caldas, é onde eu comecei o BMX, rodei muito o mundo e hoje eu estou aqui de novo e tenho muito orgulho dessa cidade aqui. Como eu faço para perder o medo de pular rampas maiores que as que eu pulo? Bom, essa é uma boa pergunta. A minha dica para você perder o medo é pular as rampas que você já pula um pouco mais devagar. Com isso você vai ter que puxar mais a bike, então você vai ter mais tempo no ar. Então você pode até, assim, eu não gosto de pular duro, porque quando você pula duro, você não tem o controle da bike. A bike que te controla. Então você pulando a rampa que você está acostumado, indo um pouco mais devagar, pedalando um pouco menos, ficando mais tempo no ar, talvez você consiga brincar um pouco com a bike. E quando você for para a rampa grande, você vai estar acostumado a ficar esse tempinho a mais no ar. Claro que a rampa grande você vai vir um pouco maior, mais rápido e vai dar certo. Sempre os primeiros pulos é sempre mais seguro você pular com a frente um pouquinho mais alta. Nunca deixe de bico, que a chance de cair é maior. Qual a sua maior superação no BMX? Sem dúvida, minha maior superação foi quando eu quebrei a clavícula. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Em 2016, poucos meses antes das Olimpíadas, e eu tive
que me superar muito para conseguir recuperar a tempo. Dei o meu melhor nessa recuperação. Um exemplo disso foi o gelo. O médico falou que eu tinha que colocar gelo de 2 em 2 horas e nos 5 primeiros dias eu coloquei gelo de 2 em 2 horas, 24 horas por dia. Eu colocava despertador para tocar, para colocar o gelo. Minha família me ajudou muito nisso, né? Minha mãe trazia o gelo, enfim. E depois, os 21 dias, foi gelo de 2 em 2 horas, da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Então, se eu acordava às 8, eu começava às 8. Então, eu fazia às 8, de 8 às 8h20. Aí, às 9 eu fazia de novo. Então, era 1h40. Então, foi bem difícil. Eu senti bastante dor, mas não tinha tempo. Então, eu treinava com dor, melhorando aqui, tinha que treinar a perna e foi bem intensa essa recuperação. Mas eu me orgulho muito. Tenho muito a agradecer aos médicos do Instituto Vita, fisioterapeutas, meu fisioterapeuta na época, Anderson Sodeyama, meu treinador, minha família, que sozinho com certeza não teria conseguido. A próxima pergunta, tem 2 perguntas bem parecidas, então eu vou ler as 2 e respondo meio que junto. Uma dica de como fazer manual sobre a rampa e de como treinar isso. Tenho dificuldade de puxar manual na rua. Qual a dica que você me daria para melhorar? Bom, a dica até para o primeiro manual é treinar na rua. Se você quer fazer um manual na pista, é muito importante que você consiga andar na rua. E para andar na rua, acho que o segredo básico é você achar o equilíbrio, o balance ali. É como se fosse um balanço mesmo, uma gangorra. Você imagina que uma gangorra, né, se você põe duas pessoas com peso igual, fica aqui. Então, se você tem que equilibrar o seu corpo na bike para ela ficar assim. Qual que a manha para puxar que eu daria? É você colocar o corpo para frente e puxar e vir com o corpo para trás. E nessa que você puxa, o ideal é não ficar com o braço dobrado. O ideal é ficar com o braço esticado e o corpo para trás e você vai equilibrando. Uma coisa muito importante que às vezes muita gente deixa de lado é o dedo no freio. O freio é essencial para você andar de uma roda, tanto na rua quanto na pista. E o mais fácil é você começar na rua, quando você tiver dominado, você vai mandar muito bem na pista. Fala para usar um dedo só, geralmente as crianças às vezes usam 2, eu era assim. Voltando a essa pergunta, eu vou dar uma dica que quando você é criança, você não tem força para usar um dedo só. Se você, por exemplo, você segura com 3 dedos aqui, né, mais esse no guidão, 4 dedos e você freia com 1, você vai ter mais força para segurar o guidão. Se você freia com 2 ou 3, a hora que você for fazer o manual, sua mão vai sair. Então, o segredo é você fortalecer esse dedo. Ou pode ser freando, talvez. O que eu fazia era, sempre que eu ia descer uma ladeira, eu freava só com o dedo para ele ficar bem forte. Então, você pode apertar uma bolinha, fazer alguma coisa para esse dedo ficar forte e você frear com ele, que é muito importante frear com o dedo. Como perder o medo após uma fratura? Eu acho que o primeiro passo talvez seria pular a rampa que você caiu, porque na maioria das vezes é normal a gente cair. Aquela queda não fala o que você é, se você sabe ou se você não sabe. Você pode cair por muitos motivos. O vento, outro piloto, às vezes enroscou, alguma coisa na bike. Então, às vezes você errou também. Então, pula aquela rampa de novo, vai para cima. Quanto mais você demorar, quanto mais você ficar com esse medo, será que dá? E se eu cair de novo? Mais medo você vai ter e mais vai demorar para você voltar. Então, vai para cima e mete o louco. Qual a sensação de não precisar comprar as bikes e sim ganhar? É uma sensação muito boa, principalmente porque nunca foi fácil para mim assim. Eu sempre tive vou dar um exemplo disso. Quando eu tinha 9 anos, eu andava com um pé de vela do mesmo tamanho que eu ando hoje. Era a peça que conseguia, mais barato, era às vezes bike trincada. Então até hoje, quando chega quadro para mim, chega alguma peça, eu fico muito, muito feliz. Eu me sinto uma criança assim. Já ganhei muitas vezes, já fazem alguns anos que eu tenho patrocínio, mas toda vez que chega é muito especial e eu valorizo muito, é uma sensação muito boa. Há quanto tempo você pula pro?
Oxi. A primeira pro que eu pulei, eu lembro que eu tinha 11 anos, foi em Paulínia. Foi a primeira vez que fizeram a sessão pro. Eu não tinha praticamente força nenhuma para pedalar na curva, mas eu já pulava direitinho. E eu lembro que eu pulei só o primeiro e o segundo. E meu treinador, o Elton, na época, ele viu aquilo, eu pulei o primeiro. Aí, putz, eu não lembro quem falou. Mas falou, não, acho que dá pra ir no segundo, mas achando que eu não ia. E eu fui, deu uma batida bem grande, deu um voão assim, pô, encaixei. Aí meu treinador na época, o Elton, foi e me tirou de lá, falou, não, você tem corrida amanhã. Foi num sábado antes de uma competição, acho que o Paulista, e foi a primeira vez que eu pulei a sessão Pro, com 11 anos. E aos poucos fui pulando com 12, 13, sempre gostei muito de pular. Como foi conseguir seu primeiro patrocínio? A sensação. É difícil falar do primeiro patrocínio, porque meu pai que corria atrás para mim. Às vezes conseguia R$50, R$100, mas assim, o primeiro patrocínio, o que eu tenho até hoje, um muito grande assim, que foi a Oakley, foi impressionante. Eu lembro que eu fui para a reunião no antigo escritório ainda, isso em 2009, um grande amigo do meu pai, e amigo meu também, o Nenê, me levou lá. E eu lembro que eu fui com meu pai conversar com o Pinga, que hoje é manager de surf. O Pinga acreditou em mim, acreditou no meu trabalho e foi o primeiro patrocínio. Eu saí de lá com óculos da Oakley, que vocês sabem o que é isso, óculos de competição, que eu não consigo andar sem. E é uma sensação muito boa, assim, você... toda uma dedicação, tudo todas as dificuldades para chegar ali e você não precisar comprar aquilo e ter mais de um, ter sempre novo chegando. Então, obrigado a Oakley, está comigo até hoje, é o meu primeiro patrocinador grande que está há tanto tempo assim, foi muito legal. E até hoje, quando chega óculos, eu pareço criança recebendo. Fica assim, aí qual modelo que é? E abre e põe na cara e tira foto e é muito bom. Quais provas que somam pontos para conseguir a vaga olímpica? Bom, são, na verdade, a partir de setembro, todas as provas que tem ranking, que é do ranking mundial, que valem pontos para o ranking mundial, somam pontos para o índice olímpico. O principal jeito de conseguir a vaga é o país fazendo ponto. Então, os 3 melhores pilotos de cada país fazem pontos e os 3 ou 4 melhores países, eu não me engano, porque na verdade mudou um pouco a regra em 2008, 2012 e 2016 eram 32 homens e 16 mulheres, e em 2020 vão ser 24 homens e 24 mulheres. Então não sei exatamente o número de vagas por cada país, mas são 3 para os 3 ou 4 melhores países. Depois do 4º ao 7º, se eu não me engano, do 5º ao 7º são 2, e depois dos 8º, 7º até o 11º, 1, e depois tem alguns critérios individuais. Basicamente isso. Hoje o Brasil está forte, o Andinho está andando muito, tem eu que tenho o objetivo de ir para a próxima, de continuar fazendo muitos pontos para o Brasil, e tem uma nova geração chegando, com Bruno, Kaique, Igor, Guilherme Borcha e muitos outros, que eu poderia citar vários nomes. Tem mais um aqui da minha cidade, que é o Franklin. Então, eu acredito que o Brasil vai fazer muitos pontos esse ciclo, e quem sabe pela primeira vez na história a gente não consegue levar 2 atletas. Qual que é agora? Qual o segredo para dominar a técnica 100% igual a você? Primeiro, obrigado pelo elogio. Cara, o segredo é muito treino. É muito treino. Durante muitos e muitos anos da minha vida, eu sempre era o primeiro a chegar, a pista ainda estava fechada e eu só saía a hora que estava escurecendo. Então, isso treinando à tarde, claro. Quando eu treinava de manhã, eu ia para a escola à tarde. Eu lembro que eu morava longe quando eu estudava à tarde, treinava de manhã, e às vezes meu pai não podia me levar, estava trabalhando e tudo, e eu lembro que eu chorava de não
conseguir treinar, tentava fazer alguma coisa em casa, ficava andando na rua, mas era assim, desde pequenininho eu sempre fui muito dedicado e eu sempre treinei muito. Eu tenho muitas e muitas horas em cima da bike e eu sempre tentei fazer o que talvez os outros achavam que era impossível. Achava, isso aí não dá, não tem nada a ver fazer isso, não tem nada a ver você pular e cair de uma roda, não tem nada a ver você passar a reta inteira. Isso quando eu era pequeno eu já fazia. Hoje muita gente treina isso e eu fico feliz de ser um dos primeiros a começar esse treinamento mais diferente, né? Porque você não usa andar de uma roda na corrida, a reta inteira de uma roda. Não faz isso, você tem muitas técnicas que é só pro treino, mas a intimidade que você cria com a bike treinando essas outras coisas é muito bom. Talvez para se livrar de um tombo ou qualquer coisa assim que a técnica ali te ajuda. Um cara passando, você tira a bike, precisa cair, vai zerar uma rampa, cai de uma roda. Então é muito treino, muito treino na pista. E, na verdade, em cima da bike. Eu sempre gostei muito na rua. Se vocês olharem aqui no meu canal, tem vídeo meu andando na rua, na praça. Isso eu acho que faz realmente a diferença, você ter muita intimidade com a sua bike. Como é a sua alimentação? Minha esposa é nutricionista, ela me ajuda muito com isso. É difícil falar como é minha dieta ou algo assim, mas é muito regrado. Eu tenho que comer muito, eu como muito e, claro, coisa boa. Eu não tomo refrigerante, eu não bebo cerveja, eu evito o máximo fritura, eu evito chocolate, doce, bala, enfim. É basicamente isso, uma alimentação saudável, de atleta. Eu tenho um gasto muito grande calórico, então os treinos são muito intensos, então eu como muito. Basicamente isso. Próximos passos no BMX. Recuperar 100% a minha perna e voltar o quanto antes para a pista. Agora falta bem pouco. Foram 2 lesões seguidas, uma nas costas e depois aqui na perna. Mas em breve estarei de volta. Vou competir a próxima etapa. Acho que o próximo objetivo é competir a próxima etapa da Copa do Mundo, a última etapa na Argentina, em setembro, que é quando começa o ranking olímpico. Encerrando mais um vídeo, deixem nos comentários aqui sugestões, ideias, se vocês gostaram, saber um pouco mais aí sobre a minha vida, minha carreira, BMX. Hoje foi dia de gravações aqui, teve um vídeo do Bike Check, se você não assistiu, vou deixar o link na descrição aqui para vocês. Finalizando, deixa o like, se inscreva, compartilhe, mande no grupo do WhatsApp e tamo junto, valeu!